Recentemente, o Ministério da Educação e o INEP divulgaram os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2023, que avalia a qualidade do ensino no país. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o Brasil atingiu 6 pontos, que era a meta estabelecida. Já nos anos finais do fundamental, o Brasil teve 5 pontos e no ensino médio, 4,3 pontos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com Bernardo Maião, que é coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação. Ele fala com a gente via internet. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer falar de um tema tão importante com vocês hoje à tarde. Prazer, vai ser ótimo falar sobre isso. Queria que você começasse falando para a gente qual que é a análise que a gente pode fazer desses resultados do IDEB que foram divulgados recentemente. Letícia, acho que primeiro é fundamental a gente entender o que é o IDEB, né? O IDEB hoje é o principal indicador de mensuração da qualidade educacional do Brasil. Então, quando a gente olha para a educação, a cada 2 anos a gente tem um indicador fidedigno de 2 dimensões super importantes para alguém que vai avaliar se a educação está melhorando ou não. Uma primeira dimensão referente à aprendizagem. Os nossos estudantes estão ou não aprendendo e performando como a gente espera nas avaliações de aprendizagem. Essa é a primeira dimensão. Uma segunda dimensão é em relação ao fluxo escolar, ou seja, o estudante que está fazendo a prova hoje, ele está sendo também aprovado na escola. Então, a cada 2 anos, a gente tem uma fotografia muito precisa em relação a essa evolução. Dito isso, quando a gente olha para os indicadores do IDEB de 2023 e compara com 2019, e não só com 2021, mas sobretudo 2019 aqui, que é o último ano pré-pandemia, a grande avaliação que a gente faz é que o IDEB, basicamente, a maioria dos estados tem tentado conter os efeitos negativos da pandemia na educação. E isso fica muito claro, porque a grande maioria dos estados basicamente recuperou, né? Então você tem o IDEB de 2019, uma nota, em 2021 a tendência de queda por conta da pandemia, e em 2023 essa nota volta ao padrão de 2019. Em outras palavras, significa que o Brasil está, de certa forma, estagnado na educação, por conta, sobretudo, da pandemia, mas também, em alguns casos específicos, de políticas educacionais mal formuladas. Bernardo, boa tarde. O que pode estar influenciando a discrepância nas pontuações do IDEB entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio? Boa tarde, Renato. Acho que o principal ponto aqui, a gente tem que olhar para... Quando a gente fala do IDEB, a gente tem que olhar para as 2 dimensões. E, dito isso, isso passa por responsabilidade também. Quando a gente olha para os anos iniciais do ensino fundamental, essa é uma responsabilidade hoje dos municípios no Brasil, sobretudo os municípios. Quando a gente olha para o ensino médio, essa é uma responsabilidade dos estados. E os anos finais é um pouco uma bola dividida aqui. Então, para a gente analisar os resultados do IDEB de uma etapa a outra, passa primeiro por entender se os municípios estão entregando as políticas educacionais alinhadas às evidências, alinhadas ao que se espera desses municípios. Esse é um primeiro olhar. O mesmo vale para o ensino médio em relação aos estados. E no ensino fundamental, se espera uma colaboração. O que o Brasil tem é uma colaboração entre Estado e município. O que o Brasil tem feito nos últimos anos é investido bastante em política de anos iniciais. Não à toa a nota vem subindo, né? O melhor rendimento no INDEB hoje, quando a gente olha para 2023, está nos anos iniciais, muito fruto de políticas de alfabetização na idade certa que vêm sendo implementadas para essa etapa. Hoje, no Brasil, só para se ter uma ideia, 20 dos 26 estados têm políticas estruturadas de alfabetização em colaboração com os municípios. Quando a gente olha para os anos finais, já não se enxerga uma política tão bem estruturada para essa etapa. Em geral, é uma etapa, como eu falei, bola dividida. Então, depende muito de cada estado e cada município que vai fazer a ação. E no ensino médio, eu acho que está aí o maior gargalo da educação brasileira hoje, passa, sobretudo, pela má implementação do novo ensino médio. Não é? A reforma de 2017 mal implementada e os reflexos, para além da pandemia, estão aí. E a gente tem mais uma reforma também esse ano, né, Bernardo? E queria que você falasse um pouco dessa diferença também dos índices em relação aos estados. A gente teve muito destaque, por exemplo, para alguns estados do Nordeste também, do Paraná. O que explica também essa disparidade? Quando a gente olha para os resultados, tem alguns estados que apresentam resultados positivos há bastante tempo.
Então, Goiás, Paraná, Ceará, Pernambuco são estados que historicamente vêm apresentando resultados de excelência no IDEB comparado aos demais. E isso não é à toa. Uma primeira mensagem, portanto, aqui passa por uma ideia de que esses estados têm sustentação política em relação ao que propõem fazer. Então, são estados que, por caminhos diversos, melhoram os seus resultados educacionais, e a gente acredita aqui, como hipótese, que o fator em comum entre eles passa pela sustentação política. Então, é uma prioridade para que as políticas sejam implementadas e garantidas ao longo do tempo, porque, como a gente sabe, a educação não é um indicador, uma área que tem resultado imediato. Você precisa garantir tempo para que as ações sejam implementadas, os alunos aprendam e essa aprendizagem se transforme em diversos benefícios. Esses estados têm em comum esse primeiro elemento, mas eu gostaria de destacar outros 3 importantes fatores que ajudam a interpretar o que foi atingido por esses estados. Tem um primeiro fator aqui, que é a formulação de políticas alinhadas ao que a gente chama das evidências de resultado. Quais são as políticas, de fato, que incidem diretamente sobre a aprendizagem dos estudantes e a gente sabe que funciona? Em geral, esses estados com melhor rendimento têm investido nesse tipo de política, que passa pela formação de professores, pela expansão do tempo, né, que a gente chama do tempo integral hoje, né, o tempo de permanência na escola, passa pela colaboração entre estados e municípios. Tudo isso influencia os resultados. Para além disso, não adianta você ter sustentação, você ter boas políticas, se a implementação é ruim. Então, um outro elemento é você implementar de forma qualificada essas políticas, dando o apoio necessário que as escolas precisam. E, por fim, para terminar minha fala aqui, tem um último elemento, que é você garantir que quem fica para trás seja apoiado. Então, são programas de reforço escolar para que todo mundo consiga aprender no mesmo tempo. Eu acho que esses 4 fatores fazem com que a educação avance e explicam um pouquinho por que esses estados estão na ponta hoje. Bernardo, muito obrigado, pelas informações. É um caminho longo, tem que ser sólido, contínuo. Muito obrigado aqui por esclarecer para a gente. Uma boa tarde, uma boa semana para você. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Bernardo. Até mais, Bernardo.